Bom, então eu vou falar sobre a demência e a surdez. Estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Tá. Então, o que é a demência, né? Então, a demência, ela é a deterioração intelectual de causa orgânica, não específica, que vai causar uma perda de memória e da capacidade de aprendizagem. Não é uma doença única, então, na verdade, é uma coleção de sintomas que vão ocorrer em várias condições e tudo isso vai fazer o cérebro se deteriorar. Então, a demência ela afeta funções como a memória, a percepção, o comportamento, a linguagem e a personalidade. Existem mais de 50 condições que podem causar os sintomas de demência, e a causa mais comum de demência é a doença de Alzheimer. Então, ela é responsável por 60 a 70% dos casos de demência. Outros tipos são a demência vascular, a frontotemporal e a demência por corpúsculos de Lewy. Um terço das pessoas com demência podem ter mais de uma causa subjacente. Então, e quanto mais aumenta a idade, né? Então, quanto mais idoso for o paciente, maior a chance dele ter formas combinadas de demência, né? Que é chamada de demência mista. Então, por que que é importante a gente falar sobre demência? Então, com o aumento da expectativa de vida, por conta do avanço da medicina, dos medicamentos, das tecnologias, tem um aumento no número de idosos, né? Cada vez as pessoas vão ficando mais velhas, né? Tem mais idoso no nosso meio. E isso leva a uma maior incidência das demências. A demência, ela leva também a um impacto direto e indireto nas pessoas, principalmente nos familiares que vão cuidar desse idoso, e também no sistema de saúde. A gente não tem nenhuma cura para nenhuma forma de demência, e os pacientes que têm demência, eles vão ter uma maior propensão à hospitalização, e quando eles internam, eles têm maior chance de desenvolver complicações. Além disso, o idoso que tem demência, ele precisa de muitos cuidadores para ajudar ele a desenvolver as atividades diárias, né? E grande parte desses cuidadores são parceiros, parentes ou amigos. Então, afeta muito a vida dos familiares. E para os idosos com demência que vivem em áreas remotas, a situação é ainda mais difícil, porque eles têm que viajar para conseguir assistência médica e também tem opções mais limitadas de tratamento. O custo da demência para o sistema de saúde é muito significativo. Então, em 2017, os custos diretos e indiretos ficaram acima de 14 bilhões de dólares, né? Então, os custos diretos é com as coisas hospitalares mesmo, né? Então, assistência médica hospitalar para esse idoso com demência. E os custos indiretos estão relacionados à perda de renda e produtividade. Tanto o idoso com demência, ele vai produzir menos para a sociedade, porque ele deixa de trabalhar, e deixa de ser ativo, né? Como os familiares que vão cuidar desse idoso, às vezes eles têm que sair do trabalho, ou às vezes até deixar de trabalhar para cuidar do idoso. Sem tratamentos eficazes para demência, existe uma previsão que esses custos podem ir para quase 37 bilhões de dólares até 2056. E aí, quando a gente vai falar de demência e surdez, é importante a gente entender qual que é o papel da audição na nossa vida. Então, é o fato da gente se comunicar que diferencia o homem dos outros seres vivos. E para a gente se comunicar, a gente precisa da linguagem, que são os sinais que a gente usa para exprimir as nossas ideias, os nossos pensamentos. A linguagem, ela está intimamente ligada à cognição. E para desenvolver a linguagem, a gente precisa das funções auditiva e fonatória. O aparelho acústico e o fonador, eles vão sustentar a linguagem, mas de nada adiantaria a gente ter um bom aparelho auditivo e um bom aparelho fonatório se eles não fossem integrados. E o ser humano, ele conseguiu atingir essa função de integrar o aparelho fonador e acústico, porque a gente tem um cérebro muito desenvolvido. Então, só no ser humano, o fluxo contínuo de informações, ele vai ser analisado por malhas neuronais e vai ser modulado pela inteligência e pelas emoções. Então, como que tudo isso acontece, né? Então, primeiro, uma mensagem acústica, ela vai ser recebida, ela vai percorrer o conduto auditivo,
vai fazer a membrana timpânica vibrar e vai transmitir essa vibração para os ossículos, então para o martelo, bigorna e estribo. O estribo, ele vai fazer um movimento de pistão na janela oval e vai movimentar a perilinfa. Então, aqui nesse desenho, a gente vê a cóclea desenrolada, igual a Isabela mostrou na aula dela, né, na primeira aula. E aqui a gente, dentro dessa região aqui, a gente tem perilinfa. Então, aqui nessa imagem é um corte seccional da cóclea e a gente consegue ver melhor a rampa vestibular e a rampa timpânica. Então, aqui dentro tem perilinfa. E na rampa média, a gente tem endolinfa. Então, quando o estribo ele faz um movimento de pistão aqui na janela oval, ele vai provocar uma onda nesse líquido da perilinfa, que vai percorrer toda a rampa vestibular, vai passar pela rampa timpânica, e conforme essa onda vai se movimentando, ela vai movimentar a membrana basilar. Em cima da membrana basilar fica o órgão de corte. E com essa movimentação, isso vai provocar uma deflexão nos cílios das células ciliadas. E é essa deflexão que vai provocar uma entrada e saída de íons e vai conseguir, então, fazer a transdução da onda mecânica para uma energia elétrica, né, para um potencial de ação que vai, então, percorrer o nervo coclear. Essa mensagem já codificada numa energia elétrica, ela vai se propagar pelas vias auditivas e vai fazer as sinapses, né, do nervo auditivo para os núcleos cocleares, aí vai para o núcleo do leminisco, para o complexo olivar superior, para o núcleo do leminisco lateral, para o colículo inferior, para o corpo geniculado medial, que na verdade é a parte auditiva do tálamo, e aí vai fazer sinapse lá no córtex auditivo primário. Então, lá no nosso cérebro, a gente tem o córtex auditivo primário e o córtex auditivo secundário. No córtex auditivo primário, quando a mensagem ela chega no córtex auditivo primário, a gente só vai ter uma sensação de som. Então, o nosso cérebro ele só vai saber que ele está recebendo uma sensação sonora. Depois, quando a mensagem ela vai do córtex auditivo primário para o córtex auditivo secundário, no córtex auditivo secundário que essa mensagem ela vai ser decodificada e discriminada. Mas é importante a gente entender que discriminação auditiva é diferente de compreender a linguagem, de compreender a mensagem, né? Então, o fato de você conseguir discriminar um som não quer dizer que você compreende esse som. Então, por exemplo, eu recebi uma mensagem sonora em português e eu falo português. Então, vai acontecer tudo aquilo lá que eu expliquei, né? Vai acontecer a passagem pelo conduto auditivo, fazer vibrar os ossículos, até chegar na cóclea, onde vai acontecer a transdução. E aí vai virar, de onda mecânica, vai virar uma onda elétrica. Aí vai subir pelas vias neurais, vai chegar lá no córtex auditivo primário. Aí a gente vai ter a sensação de som. Depois vai para o córtex auditivo secundário, e aí a gente vai discriminar esse som. Então, vai ser como se fosse um programa de computador. E aí, como eu falo português, eu tenho uma bagagem cultural da língua portuguesa, eu vou conseguir compreender a mensagem. Mas se essa mensagem que eu tivesse recebido fosse em chinês, e eu não falo chinês, eu vou continuar traduzindo esse som na cóclea, eu vou conseguir perceber, ter a sensação auditiva quando a mensagem chegar lá no córtex auditivo primário, vai para o córtex auditivo secundário, eu vou conseguir discriminar o som, mas eu não vou entender nada, porque eu não falo chinês. Então, compreender e elaborar a linguagem é diferente, né? Para a gente compreender, discriminar e compreender a linguagem são coisas diferentes. Para a gente compreender e elaborar a linguagem, a gente precisa ter as experiências prévias, as nossas ideias, nossos conceitos e conhecimentos que estão lá na nossa mente, entendeu? Então, essa linguagem, ela tem que chegar nesse ambiente onde estão as nossas experiências prévias. Então, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai adquirindo, vai acumulando conceitos e vai aprendendo os símbolos sonoros relacionados a esses conceitos. E aí a gente vai guardando essas informações na nossa esfera psicointelectual e a gente vai criar uma linguagem interior, os nossos pensamentos, as nossas ideias.
Então, quando eu recebo uma informação auditiva, uma mensagem, eu posso descartar essa mensagem, eu posso armazenar na memória, ou eu posso verbalizar, eu posso responder. Se eu quiser responder essa mensagem, que vai acontecer? Primeiro, eu vou receber essa mensagem lá no córtex auditivo. No córtex auditivo primário, eu só vou ter a sensação do som. Quando chegar no córtex auditivo secundário, eu vou discriminar. E aí, essa mensagem, ela vai para uma área do nosso cérebro que chama área de Wernicke. E é na área de Wernicke que a gente consegue compreender essa mensagem. E aí, se eu quiser responder, a área de Wernicke vai mandar essa mensagem para a área de Broca. E aí, a área de Broca, ela vai mandar uma ordem para o nosso córtex motor. E aí, ele vai mandar impulsos elétricos pelas vias motoras e vai gerar uma reação, né? Então, o que vai acontecer? Os pulmões, o diafragma, a caixa torácica, eles vão emitir uma corrente de ar na nossa expiração, e essa corrente de ar vai ser entrecortada pelos movimentos das pregas vocais. Então, as pregas vocais, elas vão interromper essa corrente, e isso é que vai provocar a emissão da voz. Esse som, ele ainda vai passar pela câmara de ressonância, que é a orofaringe, a rinofaringe, a nossa cavidade oral, as fossas nasais e os seios paranasais. E aí a voz vai adquirir um timbre característico, né? Porque a gente até pode pensar, todo mundo tem as pregas vocais praticamente iguais. Então, por que será que algumas pessoas têm uma voz diferente da outra? Pelo filtro, né? Que na verdade é o que está acima das pregas vocais. A rinofaringe, a cavidade oral, as fossas nasais. Então, aí a gente vai conseguir a voz, ela vai chegar nos articuladores orais, então nos nossos lábios, línguas, dentes, e aí ela vai ser decomposta em fonemas, né? E eles vão adquirir significados específicos que, quando combinados, formam as palavras. E aí o resultado de todo esse processo vai ser a emissão no ar de uma nova mensagem acústica, e aí a gente vai conseguir fechar o circuito entre dois interlocutores, né? A gente vai conseguir terminar uma conversa. Então, é incrível que tudo isso, né, tudo que quando a gente vai conversar, acontece tudo isso. Então, parece muito simples o fato de eu ouvir uma pessoa falando e responder para essa pessoa, e, na verdade, é tudo isso que acontece para a gente conseguir manter uma conversa. Então, aqui, só para relembrar que a área de Wernicke, então, é a área de associação auditiva, onde a gente consegue compreender a linguagem falada. E a área de Broca, ela tem uma íntima associação com a área de Wernicke, ela é responsável pela expressão da linguagem falada. Então, é na área de Broca que as palavras que vão ser pronunciadas, elas vão ser formadas. Então, por exemplo, o Diogo, por exemplo, ele recebe uma mensagem da Gabi. Diogo, a picanha é por sua conta, não se esqueça. Então, o Diogo vai receber essa mensagem, né, que vai chegar lá por ondas mecânicas na cóclea dele, vai subir pelos núcleos cocleares, vai pelo córtex auditivo, vai chegar lá no córtex auditivo primário, o Diogo vai ter a sensação de som, vai para o córtex auditivo secundário, onde ele vai discriminar, e aí na área, quando a mensagem chegar na área de Wernicke, ele vai compreender a mensagem. E aí ele decide que ele quer responder para a Gabi. Então aí essa mensagem ela vai lá para a área de Broca, e aí a área de Broca vai mandar um comando para o córtex motor primário e ele vai responder: deixa comigo, pode deixar. Então acontece tudo isso, né? E tudo isso é para a gente ver o quanto a audição ela está ligada com a linguagem. Então, qual que é o papel da audição na nossa vida? Então, é através da linguagem que a gente consegue entender o mundo que está à nossa volta, organizar o nosso universo, transmitir e abstrair pensamentos e sentimentos, compreender as outras pessoas, interagir com o meio e adquirir conhecimento. Então, quanto mais estímulos sonoros a gente receber, mais preparado a gente vai estar para conseguir interagir com outros indivíduos. Então, a audição, ela tem um papel preponderante e decisivo na aquisição da fala e da escrita, e ela é um pré-requisito para o desenvolvimento da linguagem. Então, é através da audição que a gente pode conduzir as nossas vidas sem qualquer tipo de limitação.
Então, a audição, ela entrega uma enorme fonte de informações, algumas são óbvias, outras são quase imperceptíveis, e a combinação dessas informações é a nossa ligação com o mundo e a forma que a gente interage com o mundo. Então, o nosso dia a dia, ele é completamente alterado pelas nossas comunicações com os outros, e sem a audição, isso não seria possível. Bom, as crianças, elas crescem num rico ambiente sonoro, onde predomina a linguagem que elas vão adquirir futuramente. O universo da criança, ele é repleto de interações com o ambiente. Então, as crianças, elas vão perceber as sequências sonoras que estão relacionadas a determinados objetos e as ações que estão relacionadas a esses objetos. E conforme elas vão tendo um amadurecimento físico, as crianças, elas vão passar de meros receptores das estimulações do ambiente a participantes ativos. A melhora do tônus muscular, ela vai permitir a criança de controlar os músculos faciais para conseguir fazer as primeiras vocalizações, para conseguir emitir a voz pela primeira vez. E esse amadurecimento físico, ele é acompanhado por ganhos cognitivos. As mesmas habilidades motoras, sensoriais e cognitivas que permitem que a gente desenvolva a linguagem conforme a gente vai se desenvolvendo de criança até adulto, são essenciais para que a gente consiga manter essas habilidades ao longo da vida. Qualquer transtorno de funcionamento nessas áreas, por conta de alguma doença ou algum traumatismo, pode levar a uma estagnação ou mesmo um retrocesso na comunicação. Só que o problema é que a gente nem sempre tem a integridade completa do sistema auditivo durante toda a vida. E a privação sensorial na vida de um indivíduo, ela tem um impacto significativo, porque ela vai afetar justamente a capacidade que a gente tem de compreender as informações sonoras e o modo que a gente se relaciona com o nosso meio. Então, pensando em tudo isso, será que é normal a gente ficar surdo conforme a gente envelhece? Então, aí a gente tem que falar sobre a senescência e a senilidade. Então, a senescência é tudo aquilo que está relacionado ao nosso envelhecimento biológico. E a senilidade é tudo que está relacionado a um envelhecimento patológico. Então, às vezes, a gente tem algum idoso na família, já pode ter escutado aquela conversa. Ele está ficando esquecido. Aí a outra pessoa fala assim, não, mas é normal, porque ele já está ficando velho. Mas e aí, será que ficar esquecido é normal? Faz parte do envelhecimento normal? Na verdade, não. Então, ficar esquecido é senilidade, é patológico. Por exemplo, perder os dentes. Então, às vezes a gente vê alguma imagem de um idoso banguelo, né? E aí a gente pensa, será que perder os dentes é senescência ou é senilidade? Na verdade, perder os dentes também é senilidade. Não é normal perder os dentes quando a gente envelhece, né? Se o idoso está perdendo os dentes, muito provavelmente é porque ele não cuidou dos dentes quando ele era jovem. E aí, será que a presbiacusia, ela faz parte de um envolvimento biológico normal, né? Ela é senescência ou será que ela é senilidade? Então, na verdade, a presbiacusia é senescência. Então, é normal a gente ficar surdo conforme a gente envelhece. Então, é um fenômeno biológico que ninguém escapa. Então, a partir de 20, 30 anos de idade, a gente começa a perder a audição e ela pode se tornar incômoda a partir de 40, 50 anos. E ela é resultante de um somatório de fatores negativos, extrínsecos e intrínsecos, que vão influenciar o sistema auditivo. E ela é causada por uma degeneração coclear, que vai afetar principalmente a região basal da cóclea. Então, o idoso ele vai ter uma dificuldade maior nas frequências altas do som. E qual seria, então, a relação da surdez com a demência? Então, a perda auditiva, ela está associada ao risco de desenvolver a demência. Então, o fato da gente ter uma privação sensorial vai alterar o funcionamento do sistema auditivo central. Então, o fato de não chegar a uma estimulação auditiva vai reduzir o desempenho do indivíduo e também vai mudar toda a rede de sinapses que acontecem lá no córtex do nosso cérebro.
Então, tem alguns estudos que mostraram isso, né? Então, o estudo do Richard e dos colegas deles, eles viram que existe uma maior prevalência de perda auditiva no grupo com demência, e eles perceberam que a perda de audição ela estava relacionada com uma pior função cognitiva, tanto nos indivíduos que tinham demência, como no grupo controle. E depois eles separaram os indivíduos com demência em 4 grupos de acordo com o limiar da audição. E eles perceberam que existia relação entre o grau de perda auditiva e o nível de déficit cognitivo. Então eles perceberam que quanto maior era a perda auditiva do indivíduo que eles estavam estudando, maior era a chance de desenvolver demência. Um outro estudo do Franklin, eles fizeram um estudo longitudinal que avaliou 347 indivíduos com idade maior ou igual a 55 anos, e esses pacientes eles foram submetidos a uma avaliação audiométrica e neurocognitiva. Eles fizeram esse estudo em pacientes que não apresentavam demência e nenhum déficit cognitivo no momento da avaliação. E aí eles fizeram 6 testes de avaliação de domínio cognitivo, né? 6 testes para avaliar a função cognitiva desses indivíduos. E aí eles perceberam que quanto maior era a perda auditiva desse indivíduo, pior esses indivíduos iam nos testes de funções cognitivas. E as áreas mais afetadas eram as áreas da memória e das funções executivas. Esse outro estudo, ele avaliou as capacidades auditivas e cognitivas durante 6 anos. Então, foi um estudo realizado entre 2001 e 2007, onde eles avaliaram 1.984 adultos entre 70 e 79 anos. E eles perceberam que os indivíduos com perda auditiva, eles tinham um risco maior de 24% em desenvolver um déficit cognitivo em relação ao grupo controle. E tinha uma relação com a gravidade da perda auditiva também. Então, os indivíduos com perda auditiva, eles levariam 7 anos para desenvolver algum déficit cognitivo, enquanto que os indivíduos sem perda auditiva, eles levariam 10 anos para desenvolver algum déficit cognitivo. Então, a gente vê que as pessoas que têm perda auditiva, elas chegam muito mais rápido na demência, né, em apresentar algum déficit cognitivo. Então, a partir desses estudos, acabou se confirmando que a perda de audição ela é uma variável independente associada ao desenvolvimento da demência. E aí a gente se pergunta, né, por que será que a perda auditiva ela é um fator de risco para a demência? Então, existem vários mecanismos que tentam investigar essa relação entre a perda auditiva e o déficit cognitivo, só que eles não conseguiram chegar a nenhuma conclusão definitiva. Então, tem algumas hipóteses dessa relação entre a perda auditiva e o cognitivo. Então, eles acreditam que pode existir um sobrediagnóstico de demência nos indivíduos que têm perda auditiva e vice-versa. Então, o que pode acontecer? O indivíduo que tem perda auditiva, ele pode ter uma dificuldade maior de compreender os testes de cognição, e ele acaba sendo classificado dentro da demência, e também pode acontecer o contrário. O indivíduo com demência também pode ter dificuldade de responder os testes auditivos. Outra hipótese é que eles acreditam que pode existir um processo neuropatológico e neurodegenerativo que atue nas duas patologias. Então, acontece algum processo que causa tanto a perda auditiva como a demência. Existe também a hipótese do isolamento social e do aumento da carga cognitiva, que eu vou explicar mais para frente. E eles acreditam que, na verdade, esses mecanismos, eles não são exclusivos, eles são excludentes, eles podem estar todos eles associados e contribuir para o déficit cognitivo. Então, a teoria do isolamento social, ela fala que existe uma relação entre a interação social e um melhor desempenho cognitivo ao longo da vida. Então, as interações sociais, elas geram uma maior atividade cerebral em muitos domínios cognitivos. Então, na memória, na atenção, no raciocínio, na fluência verbal e nas funções executivas. E tanto que conflitos ou tensões sociais, eles estão associados a padrões de ativação cognitiva, emocional e fisiológica, com impacto negativo na cognição. A teoria da carga cognitiva, né, a hipótese da carga cognitiva, ela fala que a perda auditiva ela não contribuiria de uma forma direta com a demência,
mas seria, na verdade, de uma forma indireta. Então, é como se a perda auditiva ela gerasse uma maior carga cognitiva no cérebro. Então, para poder explicar isso, a gente tem que entender o conceito da reserva cognitiva. Então, a reserva cognitiva é a capacidade do nosso cérebro de compensar os efeitos deletérios da perda de audição, recrutando redes cerebrais alternativas ou adicionais para conseguir realizar uma tarefa. Então, é como a pessoa que tem a perda de audição, ela começa a usar outras regiões do cérebro para conseguir compreender o que as pessoas estão falando. Então, eles acreditam que o idoso com a perda de audição, ele vai ter uma percepção auditiva dificultada. E aí o cérebro ele vai acabar dedicando os recursos para tentar compreender o que a pessoa está falando. E acaba deixando de lado outros processos cognitivos, como, por exemplo, a memória. Então, eles acreditam que isso pode levar a uma expressão clínica mais precoce de demência, e é como se o nosso cérebro ele tivesse uma reserva. Então, a gente tem um limite de recursos cognitivos, e aí o cérebro ele reparte esses recursos em várias tarefas. E se a gente usar todo o nosso cérebro, todos os nossos recursos cognitivos para ficar tentando entender o que a outra pessoa quer dizer, isso acaba fazendo com que não sobre reserva cognitiva para essas outras áreas. Então, seria mais ou menos isso, essa teoria. Além disso, eles também queriam avaliar, também surgiram estudos que queriam avaliar se a perda auditiva ela estaria associada a uma maior atrofia cerebral. Então, será que a perda de audição ela pode levar a uma redução no volume do córtex auditivo, podendo estar associada a um aumento na taxa de atrofia cerebral? Então, teve um estudo do Baltimore Longitudinal Study of Aging, que avaliou o volume cerebral de 51 indivíduos com perda auditiva e 75 indivíduos sem perda auditiva por ressonância magnética. Esses pacientes eles foram seguidos por 6 anos e eles perceberam que o grupo de participantes com perda auditiva acabava tendo um declínio mais acelerado no volume cerebral em comparação com o grupo sem perda de audição. E eles perceberam que a perda de audição periférica ela está independentemente associada também com a aceleração na atrofia cerebral. Outros estudos, eles também avaliaram que a perda de audição, ela também está associada também com o aumento no risco de queda dos idosos. Então, o Franklin, ele fez um estudo em 2012 que ele percebeu que a cada 10 dB de perda auditiva, o risco de queda aumentava cerca de 1,4. Então, eles acreditam que isso pode acontecer por uma lesão concomitante, tanto na cóclea como no vestíbulo, né, na parte vestibular, porque ambos se localizam no labirinto ósseo, e eles também acreditam que a perda auditiva, ela limita um pouco o acesso a pistas auditivas que a gente consegue perceber o ambiente. Então, de repente, o idoso pode ouvir algum som que faz com que ele preste mais atenção e impeça ele de cair. E eles também acreditam que o próprio aumento dessa carga cognitiva leva à diminuição dos recursos para atenção. Então, igual eu falei sobre a hipótese da carga cognitiva, então, às vezes, o idoso ele está andando e ele está tentando prestar atenção numa conversa sendo que ele tem dificuldade de entender, dificuldade de ouvir. E aí, o que pode acontecer? Ele acaba usando toda a carga cerebral dele para prestar atenção e acaba deixando a região da atenção do cérebro de lado, e isso pode levar a uma maior chance de queda. E, bom, pensando em tudo isso, será que a gente consegue prevenir? Então, sabendo que a perda de audição está associada a um declínio cognitivo mais acentuado, é muito importante que a gente faça a prevenção e o tratamento da perda auditiva. A OMS, ela recomenda que todos os indivíduos, a partir dos 50 anos, se submetam a um rastreio auditivo, mesmo que assintomáticos, de forma a garantir um diagnóstico e tratamento precoce. Teve um estudo no Reino Unido, em 2007, que concluiu que fazer esse rastreio auditivo com audiometria, ele é custo-efetivo, quando a gente faz isso de 55 a 74 anos, e ele pode trazer um grande benefício. Um outro estudo da Universidade de Toronto, ele mostrou que a maioria dos indivíduos com dificuldades auditivas procura ajuda médica só
10 anos, 20 anos depois que eles detectaram o problema. E a OMS, ela estima que só uma em cada 40 pessoas no mundo que precisam de prótese auditiva, de fato, usam a prótese auditiva. Então, dá para a gente pensar que isso pode estar relacionado ao estigma associado ao uso dos aparelhos auditivos, que acaba remetendo a algum tipo de deficiência. E isso é até um pouco estranho, porque, por exemplo, as pessoas não se incomodam em usar óculos, né? O óculos está até associado a uma coisa da moda e tal, mas o aparelho auditivo ainda tem um estigma, parece que tem um estigma na população. E aí, falando sobre essa prevenção da perda auditiva, eu acho que é imprescindível a gente falar em plasticidade neural. Porque durante muito tempo, todo mundo achava que o sistema nervoso central, ele era uma estrutura rígida e que ele não podia ser modificado. E que quando qualquer estrutura do sistema nervoso central ele sofresse uma lesão, essa lesão seria permanente e o sistema nervoso não ia conseguir reparar essa lesão. Hoje a gente sabe que o sistema nervoso central ele tem uma grande adaptabilidade e que mesmo no cérebro adulto existem evidências de plasticidade na tentativa de regeneração. Então o sistema nervoso central ele consegue, sistema nervoso em geral, né, não só central, ele consegue se regenerar. E a plasticidade neural é essa capacidade que o sistema nervoso tem em modificar as suas propriedades morfológicas e funcionais em resposta às alterações do ambiente. Então, o sistema auditivo, ele consegue se reorganizar, tanto quando ocorre uma maior entrada auditiva, quanto quando ocorre uma diminuição nessa entrada auditiva. Então, por exemplo, se o paciente ele sofre alguma lesão coclear, o sistema auditivo ele vai conseguir se reorganizar. E quando, por exemplo, a criança, ela tem a criança ou mesmo o adulto, ela tem uma perda de audição e ela começa a usar implante coclear ou prótese auditiva, o sistema auditivo ele consegue criar novas vias e se reorganizar também. Então, teve um estudo de 2002 do Philibert que comparou o desempenho na percepção de intensidade do som entre usuários de aparelho auditivo e não usuários. Então, eles avaliaram 18 pacientes com perda auditiva neurosensorial bilateral simétrica, numa faixa etária de 64 a 90 anos, sendo que 9 eram não usuários de AASE e 9 eram usuários de AASE. E eles acompanharam esses pacientes por 5 anos, né? Então, os resultados, eles mostraram que os usuários do aparelho auditivo, eles conseguiram perceber diferenças menores de intensidade do som, e eles achavam que, eles classificaram como ok, sons que para os que não usavam aparelho auditivo, eles achavam que era um som muito forte. Então, eles perceberam com esse estudo que existem mudanças na codificação de intensidade do som em quem usa o aparelho auditivo. Um outro estudo do Boechat avaliou 72 sujeitos com perda auditiva neurosensorial assimétrica, bilateral ou unilateral. Então, eles avaliaram 43 usuários de aparelho auditivo na pior orelha e 29 não usuários de aparelho auditivo na pior orelha. E eles perceberam que o grupo que usou o aparelho auditivo, eles tinham uma menor variação nos limiares tonais e também tinham melhores índices de discriminação de fala. Então, eles concluíram que houve uma plasticidade, tanto pela privação auditiva em quem não usou o aparelho, e uma plasticidade secundária depois de estimular o sistema auditivo com o aparelho. Então, antigamente, eles achavam até que essa plasticidade neural, ela não ocorria em pacientes com idade avançada, ou que ela poderia estar diminuída no sistema nervoso do adulto. E hoje a gente sabe que o sistema nervoso de uma pessoa adulta, ele tem essa capacidade de se alterar, de se adaptar a diversas situações, e esses processos plásticos, eles podem até ter uma menor eficiência no decorrer da vida. Então, a criança, ela tem uma plasticidade neural maior, mas o adulto, ele também consegue, o sistema auditivo dele consegue se reorganizar e se regenerar,
E esses mecanismos de plasticidade, na verdade, eles não têm uma idade limite. E eles podem acontecer também na terceira idade. Então, não é correto limitar uma faixa etária para começar o tratamento. Então, isso a gente também viu lá na aula do Dr. Faiez, com o vídeo daquele senhorzinho, né, que conseguiu reabilitar e ficou bem. Então, aí, para a gente conseguir tratar, a gente precisa falar em reabilitação auditiva. O que é a reabilitação auditiva? É utilizar qualquer equipamento, procedimento, informação ou terapia que minimize as consequências comunicativas e psicossociais de uma perda auditiva. Então, um bom programa de intervenção audiológica para adultos, ele deve englobar os seguintes aspectos. Então, tem que ter uma utilização máxima da audição residual pela amplificação com o uso de próteses auditivas, tem que ter orientações e instruções que visem o uso efetivo do aparelho auditivo, o controle nos diferentes ambientes e as condições de escuta, tem que ter um treinamento perceptual auditivo para melhorar as habilidades de percepção de fala e comunicação, e tem que ter um aconselhamento e um segmento para que esse indivíduo possa aprender a lidar com as limitações residuais e consiga aumentar a participação social e melhorar a qualidade de vida. Então, a reabilitação auditiva não é simplesmente ir lá e indicar o aparelho e ele colocar o aparelho na orelha, né, no ouvido. Ele precisa ter todo um acompanhamento e um treinamento. Então, uma das formas de reabilitação é o AASE, né, que é o aparelho de amplificação sonora individual. Então, na teoria, qualquer paciente com perda auditiva, ele é candidato a usar um aparelho auditivo. Porém, os tipos de perda auditiva, eles podem facilitar ou dificultar o uso das próteses. Então, na verdade, o aparelho auditivo, o que ele faz? Ele só amplifica o som. Então, ele só consegue corrigir o limiar auditivo que está rebaixado. Então, por exemplo, vai ser mais fácil de corrigir perdas condutivas do que perdas neurosensoriais. Nas perdas neurosensoriais, o indivíduo ele já tem uma discriminação menor, né, do som. Então, a baixa discriminação nesses casos, ela pode persistir e o paciente, às vezes, precisa complementar a compreensão da fala com a leitura orofacial. Então, ele vai ter a amplificação do som, que vai ajudar ele, mas, às vezes, o fato dele não discriminar bem pode fazer com que ele tenha que prestar também, continuar prestando atenção na leitura orofacial. Então, as perdas neurosensoriais leve a moderada, elas também são mais fáceis de protetizar, você consegue chegar num entendimento de fala próximo ao normal. As perdas de grau severo já têm um maior comprometimento na discriminação, então, talvez ainda sobre alguma limitação residual quando o paciente usar o aparelho. As perdas profundas, mesmo você ampliando muito o som, você não consegue bons índices de compreensão de fala. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai indicar o aparelho auditivo, porque às vezes a gente pega algum paciente com uma perda profunda e, claro que a gente sempre tenta o aparelho auditivo, mas aí a gente já vai abordar o paciente de uma forma diferente, né? A gente já vai falar para ele, olha, sua perda é profunda, você vai usar o aparelho, porque, assim, tudo também tem que levar em consideração a expectativa que o paciente tem em usar o aparelho. Então, às vezes, eles acham que vai colocar no ouvido e vai sair ouvindo como ouvia quando era jovem. Então, tem que adequar essa expectativa também. Então, assim, falar, se o paciente ele tem uma perda profunda, falar para ele, olha, você procura o aparelho auditivo, mas faz um teste, vê se você se adapta, vê se vai te ajudar, se você sentiu que melhorou, entendeu? Então, assim, o nível das próteses, o nível de tecnologia das próteses, ele melhorou muito. E a fono, ela também consegue ajustar características eletroacústicas e ativar alguns algoritmos no processamento do sinal para fornecer características mais adequadas para o perfil de cada paciente. Mas o aparelho auditivo, ele não restaura a habilidade auditiva normal. Então, o paciente ele vai continuar a ter alguns déficits na compreensão de fala. E é importante a gente falar isso para os pacientes, justamente por conta dessa questão da expectativa. E aí eu queria falar um pouco sobre o aparelho auditivo no SUS, né? Então, sempre existe
essa questão, será que os aparelhos auditivos fornecidos pelo SUS, eles são bons? Será que eles são eficientes? Será que o SUS é eficiente para fornecer o aparelho auditivo? E eu coloquei essa questão porque na minha residência eu acompanhei um serviço de prótese auditiva e eu fiquei até surpresa, né, pelo menos no serviço em que eu acompanhei, eles tinham 9 empresas de aparelho auditivo, então, assim, eles ofereciam bons aparelhos auditivos. Claro que existiam limitações que, às vezes, não era só do SUS, era também do próprio paciente, né? Porque, às vezes, o paciente não tinha dinheiro para comprar pilha, então, assim, ele tem aquela expectativa de receber o aparelho e ele acha que é só receber o aparelho e pronto, mas, assim, ele vai ter que depois comprar as pilhas, então, tudo isso também, às vezes, é importante de falar. E, às vezes, o que eu achava legal de falar para os pacientes também é que o aparelho auditivo, ele custa caro. Então, às vezes, o paciente, ele vai lá no SUS, ele entra na fila do SUS para pegar o aparelho auditivo, e ele não sabe o preço daquilo, entendeu? E, às vezes, ele coloca no ouvido, baseado na expectativa de que ele vai ouvir igual antes, e aí ele coloca no ouvido, não funciona do jeito que ele imaginou, e ele acaba engavetando o aparelho auditivo. Então, isso é uma coisa importante também da gente falar para os pacientes, que, na verdade, a gente precisa, se o paciente ele não se adaptar, ele pode voltar no lugar onde ele pegou o aparelho para tentar fazer os ajustes com a fono, e às vezes falar que custa caro para esse tipo de paciente, né, para ele também valorizar o que o SUS fornece. Então, e aí algumas coisas que eu acho importante também de falar para o paciente quando a gente recomenda o aparelho auditivo. Então, é importante ser sincero, como eu falei várias vezes, né, falar que existem limitações no uso do aparelho, que às vezes demora para acontecer essa adaptação. Então, porque se você falar tudo isso para o paciente, isso ajuda ele a não engavetar o aparelho, entendeu? Porque às vezes tem um custo muito caro e muitas vezes o paciente põe uma vez e desiste, guarda dentro da gaveta. Então, explicar para ele que ele pode fazer um teste, né, principalmente nesses casos de perdas profundas, tem empresas que deixam o paciente testar o aparelho por um tempo, incentivar o paciente, falar, olha, não desiste logo da primeira vez, pode ser que a primeira vez que você vai levar o aparelho para casa não vai funcionar como o senhor espera, às vezes pode ficar algum ruído, então se isso acontecer, volta lá, fala para a fono ajustar de novo, explica o que está acontecendo, porque tudo isso pode aumentar a aderência a usar o aparelho. Também reforçar o quão importante é usar o aparelho, então acho que essa aula também ela serviu para isso, para a gente também saber falar para o paciente que usar o aparelho é uma forma dele prevenir o déficit cognitivo, dele manter a interação com as pessoas, dele estar mais apto ao trabalho. E também combater essa questão do preconceito, né? Porque, assim, as pessoas acham normal usar o óculos, mas usar o aparelho auditivo, às vezes tem gente que quando você vai falar na consulta de aparelho auditivo, a pessoa fala, não, pelo amor de Deus, eu não quero isso de jeito nenhum. Então, assim, às vezes falar os benefícios da reabilitação auditiva pode ser importante para aumentar a aderência do paciente. E aqui eu coloquei essa imagem porque as empresas de aparelho auditivo, elas também estão nessa tentativa de diminuir o preconceito com o uso de aparelho auditivo, elas estão reforçando essas novas tecnologias que o aparelho auditivo ele pode proporcionar. Então, hoje em dia, o aparelho ele pode ter uma conexão Bluetooth com o celular, com a televisão, então o som vai direto para o aparelho do paciente, então tem toda essa questão da tecnologia. E aqui eu até coloquei uma propaganda aqui de uma empresa, né, que eles fornecem o atendimento fonoaudiológico à distância. Então, às vezes, falar para o paciente que pode existir essa possibilidade, se isso pode ajudar a aumentar a aderência, né? Então, ainda mais agora nesse momento de isolamento social, né? Então, falar que a fono pode te ajudar, tudo isso também pode ajudar a aumentar a aderência. E aqui o exemplo de uma propaganda mesmo, que as empresas também têm essa tentativa de aumentar a aderência, né? Claro que eles têm um fim financeiro, mas realmente isso é importante.
E aí, a outra forma de reabilitação auditiva seria o implante coclear, que já foi abordado, né, na aula do Dr. Faiese, então esse acabou sendo o meu link aí com a aula do Dr. Faiese e da doutora Isabela. Então é isso, pessoal. Thaís, seu microfone está mudo. Ah, muito obrigada. Eu estava falando, estava mudo, Amanda. Eu estava falando que sua aula foi muito elogiada por todo mundo, que você conseguiu falar detalhes desde o início, trabalhando com a fisiologia, a importância, né, desse assunto, e veio até agora sobre a reabilitação. Então, assim, só repassar todos os elogios. Aqui, todo mundo falando incrível, como você conseguiu abordar um assunto tão complexo em pouco tempo. Todo mundo está te parabenizando mesmo. Ah, que bom, obrigada. E só um comentário que foi a Ohana que fez, que pediu para você as referências que foram usadas, principalmente na parte da demência. Se tem como disponibilizar essas referências. Ah, tem sim, eu vou colocar no slide, e aí depois eu vou ver com a Juliana como que vai ficar disponível aí esses slides, mas eu posso passar tudo para ela e ela fornece aí. Então, Tá ótimo. bom? Acho que é isso. É realmente aqui a Renata elogiando uma excelente aula, principalmente por ressaltar a importância do treinamento auditivo após a protetização. Só elogios mesmo. Então, eu Obrigada. gostaria de encerrar. Todo mundo só elogiando. Eu gostaria de encerrar o nosso terceiro dia de aulas, agradecer muito a participação de todos. Nós aguardamos todos na quinta-feira para o nosso quarto dia de aula, que também tem temas extremamente importantes e pessoas assim fantásticas que vão palestrar para a gente, a doutora Fernanda e a doutora Carolina. Então é isso. Muito obrigada a todas.